Boa noite, colegas, diretores, cursistas. Vamos iniciar hoje o nosso 6º encontro. Temos ainda o 7º encontro, que é mais um tema específico a ser trabalhado. E aí o 8º encontro, que a gente vai fazer a nossa apresentação do portfólio para os colegas e compartilhar as ideias, para também expor tudo aquilo que a gente construiu durante essa primeira jornada dos nossos formadores. Eu vou compartilhar aqui para vocês uma telinha que eu fiz, retirei do print da nossa reunião com o DAP, das orientações, para a gente ir conversando e falando para vocês de que maneira, então, que está ocorrendo essas mudanças e essas transformações dos nossos encontros. Deixa eu só ver aqui, beleza? Estão conseguindo ver, pessoal? Sim? Tá bacana? Dá para ver bem? Eu quero que aumente o zoom. Vou aumentar um pouquinho. Melhor? Então, estão conseguindo ver, né? A nossa jornada, então, ela teria o término no dia 14, e ela passou, então, para o dia 7, certo? Dia 7 para todas as escolas regulares, que é na próxima semana, né? Que é do dia 1º de maio, nós vamos ter ainda o encontro do dia 30, que será o 6º, e no dia 7, então, que vai ser a nossa apresentação do portfólio e o compartilhamento desse portfólio. Além de tudo isso, então, vocês vão ter até o dia 17 para estar ainda, eu falei no encontro passado até o dia 10, mas até o dia 7 para concluir. Porém, a indicação é que a gente estaria já atribuindo as notas do 1º, do 2º, do 3º e do 4º encontro, tá? Até a implementação. O que seria a implementação, tá? Como são 8 encontros, essa implementação, então, se dá a partir do 1º, 2º, 3º e o 4º, que é a nossa parte da apresentação, dos roteiros do 1, 2, 3 e 4, e a implementação. O que é essa implementação? É lá, quais são os desafios? Aí você vai colocar quais são as ações e as possibilidades que vocês encontraram para esses desafios. E, por último, o registro, tá? Então, o que é o registro? Pode ser fotografias, podem ser vídeos, pode também ser forma escrita, mas eu acho bacana a gente colocar fotografias e também fazer um videozinho explicativo de como que você executou as tuas ações dentro daqueles desafios que você encontrou nos encontros 2, 3 e 4, tá? Então, isso é uma implementação. Posso compartilhar aqui até um portfólio para a gente, então, ver bem certinho, tá? Por exemplo, aqui é deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver o portfólio? Não, né? Vou parar essa apresentação aqui, eu vou apresentar, então, o portfólio. Eu estava olhando da Márcia, não tem problema, né, Márcia? Nós estamos aqui para aprender. Tá? Pode ficar à vontade, professor. Sim. Então, olha aqui, ó. Estou aqui para aprender. Isso. Então, a Márcia fez a apresentação dela, colocou quem é ela, né? Pode falar da vida profissional, quantos anos que teve. Se quer falar da vida pessoal, também não tem problema nenhum. Mas fazer uma apresentação bem bacana da sua história como profissional e também da sua própria vida, pode colocar, não tem problema, tá? Então, da instituição, histórico, aí vem os encontros 2 e 3, tá? Esses enunciados aqui, ó, são para você direcionar aquilo que você precisa fazer, certo? E aqui dentro é onde você registra aquilo que você observou durante esses encontros.
Aí até o quarto encontro. Esse quinto aqui, você vai jogar lá para depois desses desafios e possibilidades, ó. Vai vir aqui, ó, o quinto encontro. Aqui vai ter o quinto e o sexto. E o sétimo vai vir aqui, e esse oitavo vai vir aqui, ó, que é o compartilhamento, beleza? Mas o que eu quero falar em implementação? O que é implementação? Para vocês entenderem. Então, depois do quarto encontro que ela colocou aqui, aí você vai escrever aqui, ó, nessa parte aqui, desafios da gestão. Quais são os desafios? Tá lá, ó, 2, 3, 4, que é a primeira parte, tá? Pensar nos desafios a ser superados na sua escola. Depois que você escrever os desafios, aí você tem as possibilidades desses encontros dos desafios. E daí, como você vai planejar essa ação, com quem que você vai planejar, se é médio, curto, longo prazo, e daí fazer o registro disso, de que maneira que você executou isso. Se você fez através de uma tabela, por exemplo, uma ação, você vai colocar a figura da tabela aqui. Se você fez através de um vídeo explicativo, não tem problema. Através de fotografias, como que ocorreu, não tem problema. Aí você faz o registro da ação e você vai já para o quinto, sexto e sétimo encontro, e daí lá, novamente, os desafios do quinto, sexto e sétimo, e daí escrever quais são as possibilidades que você encontra e o planejamento da ação. Tudo isso é para os nossos dois temas com cada um dos encontros, dos nossos roteiros utilizados para implementação, tá? Então, não deixem para a última hora. Eu vou combinar com vocês o seguinte: pro segundo, terceiro e quarto encontro, eu vou dar um tempinho para vocês fazer até no final de semana. Daí eu vou estar olhando esses e vou atribuir notas para esses encontros, pelo menos separadinho aqui, não lá, porque daí se tiver alguma coisa que a gente precisa melhorar, eu vou colocando para vocês ir arrumando, ajeitando, para a gente sempre melhorando. Eu quero dar 10 para todo mundo, tá? Eu não quero que ninguém fique com nota baixa, não. E aí, lá no oitavo encontro, a gente vai ter um tempinho de 3, 4, até no máximo 5 minutinhos, para a gente estar compartilhando cada um o seu portfólio com os colegas. Beleza? Alguém tem alguma dúvida de como editar e como fazer o portfólio? Pode falar, pode pedir. Ninguém? Que bom, tá? Então, assim... Viu, professor? Eu queria te perguntar um negócio aqui. Tipo, Pode eu falar, eu já fiz essa primeira parte. Então, tá. Deus, você vai mandar no particular daí? Se precisar arrumar, como é que é? Você vai mandar Tá, lá então no... assim, só você precisa realizar aquela mudança lá, assim, vocês podem ir entrando em contato e eu vou colocando lá, hoje já coloquei, eu não lembro de quem que eu coloquei lá, se não foi da Elisângela, não me leva a mal se estou errado, eu coloquei lá, você precisa fazer alteração, ou você precisa melhorar a tua apresentação, tá? Então, assim, quando você tem algo para ir arrumando e ajustando, eu vou mandando para vocês lá. Mas vocês podem ir fazendo essa edição. Essa semana, se possível, no final de semana, eu vou dar uma olhadinha em todos até o quinto encontro, tá? Até o quarto que deve estar concluído. O segundo, terceiro e quarta, a implementação. Para a gente não ficar muito atrasado até lá. Pode falar, Nelson. Mas você tem acesso a ele, né? Você pode editar alguma coisa lá. Porque daí Posso, você sim. pode colocar a mensagem lá na página mesmo. Falar, ó, tem que arrumar isso Sim. aqui não tá legal, joga para outra página. Vai. Sim. Mas eu estou colocando para vocês porque, assim, é uma coisa, assim, mais pessoal de vocês. Eu vou corrigir, na verdade, e eu vou estar auxiliando para vocês melhorar aquilo que eu acho que não ficou bacana, eu acho que sim. Mas esses desafios, né, isso é particular de cada escola, de cada lugar, né? Então, quando a gente trabalhou com os nossos encontros aqui, eu logo falava assim, copia e cola lá no teu portfólio.
É algo assim que já tu poderia ter colocado lá, e quando você vai sentar com um pouquinho mais de tempo, daí surge ideias diferentes para você ir construindo e para ficar bacana, Viu, tá? professor? Mas eu vou dar uma de aluno aqui agora. A nota para passar ali é 70, né? Mas eu 60, quero te dar 70. um 10, Luiz, não quero te dar 60, 70, 70? Porque tá? eu hoje fiz meio apuradão o negócio aí, porque hoje não tinha pedagogo e 2 professores na escola, eu tive que dar aula e atender com pedagogo, tudo, então tá complicado essa semana aí. Não sei se vai dar para fazer tudo. Hoje eu Se eu tava... tirar a nota aí para passar, eu já tô louco de contente. Ah, mas vamos tirar um 10, Luiz, vamos tirar um 10. Vamos caprichar para isso. Eu também hoje estava sem 2 professores que estão com dengue hoje também. 2 professores de português, para você ter ideia, tá? Maravilha. Então, assim, vida que segue, continue, vamos fazendo dentro do possível tudo aquilo que a gente consegue, né? E vamos levando para a gente conseguir fazer o melhor possível. O tema nosso de hoje, pré-conselho, tá? O que seria o pré-conselho? Um conselho antecipado ou apenas um levantamento de dados para que no conselho a gente consiga conversar de uma forma diferente com os nossos professores? Então, na verdade, é um espaço sempre que a gente tem de análise, reflexão e avaliação do trabalho pedagógico antecipado, tá? E isso é muito importante, a gente fazer o pré-conselho. E você vai fazer o pré-conselho uma semana antes do conselho? Não, ele tem que ser um pré, pelo menos com antecedência de uns 10, 15, 20 dias antes, para você ter uma análise, para você saber aquilo que realmente está se passando e está ocorrendo na sua escola. E hoje a gente vai ver algo bacana que eu pedi para vocês, se dentro do possível, vocês podem também estar abrindo, que não conseguiu tirar o print, para a gente depois ver o BI aprendizagem, tá? É algo que a gente precisa olhar com outros olhos, que precisa fazer acompanhamento, porque ali a gente tem os dados que está ocorrendo e acontecendo na nossa escola. Na semana passada, então, nós falamos sobre a primeira edição da Prova Paraná, e eu acredito que todo mundo está focado para amanhã e na quinta-feira essa Prova Paraná, né? Chamamos os alunos, por mais que com essa chuva que está aqui na nossa região sudoeste, e por esse problema de dengue está bem complicado, mas a gente tem que fazer o possível para ter o número máximo de alunos. E explicar também para eles qual o objetivo principal, né? Que vai fazer com que essa prova Paraná tenha um bom resultado e por que a gente faz essa avaliação externa. Para fazer o encaminhamento das ações do próximo trimestre e para ver como que está realmente a aprendizagem dos nossos alunos. Então, nós discutimos todas as possibilidades de trabalhos, né, e os dados, para quê, por quê, como que a gente pode fazer para que os nossos estudantes realmente levem a sério essa prova Paraná, e a importância que ela reflete para a nossa escola em termos de índice e de aprendizagem e de descritores que precisam de mais atenção. E no encontro de hoje, então, a gente pode falar um pouquinho do pré-conselho. E daí lá que era para ser hoje, né, a tarefinha que a gente falou lá no quarto encontro, que a gente já discutiu no encontro passado, você tem mais alguém que fez alguma implementação durante esta semana que você passou de tarefa, ou que ainda terminou essa semana de concretização, tá? E quer compartilhar com os colegas de vocês, e que colocou no portfólio algo que fez a diferença na sua escola, e de como que foi essa implementação, se ela foi exitosa, e o que você precisou replanejar de acordo com as ações que você tinha elaborado e quer compartilhar, a gente também está hoje escutando vocês, tá? Na semana passada nós tivemos o Nelson, que compartilhou, e também a Carla, que falou algo. Se tem mais alguém que quer compartilhar nesse sentido, a sua tarefa que foi lá durante a semana passada, retrasada, fique à vontade. Pode falar, Elisângela. Professora, eu lembrei muito, né? Essas formações são muito importantes de falar o óbvio, né? Às vezes para os professores, né? E a minha tarefa era acompanhar a atividade, né?
mais de perto com os professores, juntamente com a pedagoga, e trabalhando com aqueles descritores da Prova Paraná, né? E assim, é uma coisa que eu voltei com 10 aulas agora para a sala de aula, né? É uma coisa muito óbvia. Claro que eu trabalhei os escritores que eles erraram da Prova Paraná, por exemplo, no primeiro ano, o que eles erraram lá no nono, né? E assim, eu na minha mente, que isso é claro para o professor, né? Que ele vai olhar lá o do ano anterior, né? E não, e a gente lá na hora de atividade, não, vocês têm que reclamar com esses tutor porque eles querem que trabalhe de escritor que eles nem viram. Eu falei, gente, mas são professores do ano passado. Eu falei, vocês trabalharam com as turmas, né? É uma coisa óbvia, se ele não sabia, era lá do primeiro ano, é no segundo que você vai retomar, né? Então, assim, é bem como você comentou, tem coisas tão óbvias que parecem que não sei em que mundo vivem, e que a gente tem que estar sempre lembrando. Esses pontos que é a importância da ação pedagógica juntamente com a direção. Muitas vezes é preciso lembrar o professor, porque ele tem várias turmas, e em determinada turma, que é um ponto que realmente precisa de mais atenção, passa às vezes despercebido para esse professor, mas não pode passar despercebidos pela questão da gestão, ou seja, da equipe pedagógica e da direção, porque se ele tem, se essa turma tem um ponto de atenção, esse ponto de atenção ele deve ser trabalhado, tá? Então, assim, eu acho bacana isso, Elisângela, que você colocou, você pode colocar isso lá também, tá? Que é a relação do trabalho da Prova Paraná. Qual que foi teu desafio, então, nesse sentido? Só tentando explicar assim para os colegas entenderem. O teu desafio foi fazer com que o professor trabalhasse os descritores com menor acerto, tá? Então, quais foram as possibilidades que você encontrou? Quais foram os desafios que você encontrou de acordo com essas possibilidades? E quais ações que vocês levaram para que esse professor elaborassem? Daí você tira uma foto lá, coloca lá a tua foto, você conversando com o professor, ou você assistindo a aula do professor, e ele trabalhando aquilo lá. Sobre aquele tema, você já fez a tua implementação, que foi do encontro 5. Tá entendendo? E assim, colegas, a gente precisa fazer, colocar o desafio que realmente ocorre na tua escola. Muitas vezes é simples, como a Elisângela falou, que o óbvio precisa ser dito. Isso não precisava falar para o professor, porque o professor já tinha os números, os dados de que essa turma tinha essa dificuldade em tais escritores. Mas muitas vezes você precisa sentar do lado e conversar com o professor e direcionar ele. Muito Exatamente, bem. professor, que daí que eu fui, era um professor de química e de matemática, né? Eu falei, o de matemática já era nosso professor ano passado. Eu falei, você está lá no terceiro ano já foi, já saiu, você vai olhar o teu segundo, o que o teu segundo não sabia? Eu falei, ó, são esses descritores que eles erraram. Ah, mas eu trabalhei no nivelamento. Eu falei, então, você trabalhou, você retomou, isso é isso que é a ideia, né? Você trabalhar aquilo que ele não sabia. Ótimo. Recomposição da aprendizagem. Muito bem. Marisa. André, a implementação vai ser só no final, escolhendo um tema, igual a gente fez a vez passada, ou vai ter uma implementação referente a cada encontro? Então, a implementação, Marisa, você vai fazer assim, do segundo, terceiro e o quarto encontro, você vai fazer a implementação, tá? O que é essa implementação? É você escrever quais são os desafios do segundo, terceiro, quarto encontro, quais são as ações e as possibilidades do segundo, terceiro e quarto encontro que você encontrou para solucionar esses desafios, e aí vai fazer o registro. Tudo isso se chama implementação, tá, Marisa? Tá, mas eu digo assim, em parte prática, foto, vídeo... Não, tá. O vídeo você pode colocar, por exemplo, lá, se você está trabalhando de frequência, o que você coloca lá? Você coloca uma fotozinha, um print do teu BI, e você escrever na tua implementação, por exemplo, qual é a estimativa para aquela determinada turma em curto prazo. Se era de 75%, foi para 85% que é a tua estimativa, ou 90%. Então, essas são... E o que você desenvolve, o que você vai desenvolver para conseguir atingir esta frequência, tá? E daí, o registro
é o print do BI com a tua escrita. Tá. Uhum. Entendeu? Ou você fazendo uma conversa dentro da sala de aula com os alunos, explicando o motivo, o que você quer com a melhora da frequência. Isso se chama registro da ação que você está desenvolvendo. Tá. Vai ter que criar mais campos. É que eu tô na aula, Sim, sim, eu tô sim. igual aluno, tô na aula e tô fazendo tarefa. Isso aí, mas tá certo, bacana. Vai aproveitando o tempo, Então tá? tá bom. Tá joia. Obrigada, André. Muito bem. Então, se a implementação de vocês foi bacana, essa implementação vocês vão colocar lá na apresentação do portfólio de vocês para os demais colegas. É isso que a gente tenta fazer com o portfólio e é isso que a gente quer. Por exemplo, o Nelson vai falar lá de uma implementação sobre frequência escolar. Ficou bacana, ficou legal. Esta será utilizada e a gente pode estar melhorando na nossa escola de uma forma de compartilhamento dessa ideia que o Nelson proporcionou para nós, tá? Muito bem. E hoje, o que a gente vai falar hoje, então, especificamente de hoje? Do nosso pré-conselho de classe. O que é o nosso pré-conselho de classe? É um espaço de análise, de reflexão e avaliação do trabalho pedagógico. O que é o espaço de análise? É a gente utilizar de todas as ferramentas que são proporcionadas para nós entendermos quais são os índices, ou seja, quais são os números que tanto o BI, através do LRCO e das fichas de acompanhamento, a gente tem em mãos. E em cima desses números, desses índices, dessas reflexões, que a gente consegue obter junto com os professores e a equipe diferentes formas de atuações, tá? E isso é o quê? É uma avaliação do trabalho pedagógico juntamente com os nossos professores e estudantes. Muito mais do que avaliar os nossos estudantes, ele existe para que possamos avaliar a nossa forma de ensinar e de mensurar a aprendizagem dos nossos estudantes. O que é ensinar e mensurar a aprendizagem dos nossos estudantes? É você atribuir uma nota? Também. Mas essa nota é somente 2, 3? Ou ela é sempre 10? Mensurar é você saber realmente qual é a condição que o nosso estudante está em sala de aula. Qual é o nível de aprendizagem que ele está nos representando. E um dado muito importante para isso é a nossa prova Paraná. Tá? A nossa prova Paraná mostra com os descritores. E o que é o descritor? É a habilidade e a competência que o nosso aluno tem de desenvolver aquela questão. Se os nossos alunos da turma primeira C, do ensino médio, ou do 7º ano B, não conseguiu desenvolver mais do que 50%, significa que mais da metade dos nossos alunos tem dificuldade e competência para resolver aquele descritor, ou seja, aquele conteúdo. Nesse sentido, a prova Paraná é importantíssima para mostrar para nós um espaço de análise importante que a gente tem em nossas mãos. Pré-conselho. Entenda pré como. Tenha para nós, Elisângela. Ainda está em tempo. Ainda está em tempo de analisar. Ainda está em tempo de refletir. Ainda está em tempo de avaliar o trabalho pedagógico. Sempre é hora, né? Sempre, sempre. Será que todos os nossos professores fazem uma reflexão do seu trabalho em sala de aula? Como que eu quero falar essa reflexão? Eu sempre comento, professor, né, assim, eu sempre como professora, eu sou professora de matemática, né?
E eu sempre tive uma autoavaliação, assim, quando eu avaliava os alunos, né? Eu acho assim, e eu sempre comento com os professores que eles têm que sempre estar se autoavaliando, né? Se eu faço uma avaliação, né, e meus alunos, a maioria vai mal, é porque eles não entenderam, porque eles não compreenderam e eles não aprenderam, né? Eu tenho que retomar, eu tenho que mudar a forma, eu tenho que achar uma forma de que eles aprendam, né? Justamente. Então, a autoavaliação do professor, eu acho que todo mundo tinha que, né, no momento de avaliação dos alunos, se autoavaliar, né? E veja bem, né, Elisângela, não é a aula mal dada, não é isso. Não. Muitas vezes a aula foi excelente, foi bem dada, mas a compreensão dos nossos alunos pelas condições que eles têm e que eles apresentam não foi o suficiente ou de maneira metodológica para eles fazerem a aquisição dessa aprendizagem. Às vezes Então, falta ali o basicozinho, de repente isso, retomar lá, né? conceitos básicos. Exatamente. Luiz, pode falar. O duro de você fazer essa análise aí com o professor fazer essa autoanálise, né? Você chega lá, professor, o que aconteceu aí que tá com esses probleminha aí, nota muito clara. Ai, diretor, eu não sei o que fazer com essa turma, porque a gente explica, e eles não entendem, parece que eles fazem de propósito. Pois é, professora, mas daí, será que é só a turma? Você faz isso aí. Os caras acham ruim ainda. O brabo. Assim, né, é um grande desafio esse, Luiz. E um dos motivos, então, que você precisa assistir a aula desse professor com essa turma. Eu acho o seguinte, eu acho que da Eu mesma vou forma te ajudar. eu acho da mesma forma que tem aquele incentivo lá que o pessoal está esperando, que vai ganhar por nota do IDEB, devia ter desconto também para o caboclo que não quer dar lá, que está lá só fazendo volume lá, esperando a aposentadoria, não quer, o cara tinha que se fuder também. Porque Então, daí se doer no bolso, daí ele vai começar a dar os pulinhos. O que a gente tem que fazer, Luiz, é sempre, muitas vezes, tentar se colocar do lado do professor e fazer com que ele reflita as ações que ele está tendo, né? Quando tu vai conversar com ele e ele surge com essa conversa, tentar dizer assim, não, então vamos fazer o seguinte, professor, eu vou tentar te ajudar, eu vou lá assistir uma aula e vou ver realmente o que está acontecendo para a gente tentar melhorar e tentar ajustar. Às vezes, essa própria conversa, sabendo que você está sabendo de como que está a situação das notas dele perante a turma, já vai fazer com que ele tenha uma reflexão diferente. E mostre resultados positivos, Luiz. Tente mostrar resultados positivos de anos anteriores ou de progressos que ele teve em outra determinada turma para fazer com que ele se cative e tente mudar esse pensamento dele ou esse eu não concordo com isso aí. Isso aí o professor, eu não sou professor de todas as disciplinas, nem sou pedagogo. Eu sou professor de geografia. O cara tem que saber dar aula. O cara tem que... Como é que eu vou lá dar Vou falar, professor, você que é de matemática, você tem que passar a tabuada para os alunos, eles não sabem nem a tabuada. Eles que têm que criar as metodologias dele, não a gente. Isso aí é muito trabalho pro diretor. Tem que estar se batendo atrás disso daí. É importante fazer essa observação, sim. Mas sem falar, o cara tem que se virar e dar os pulos dele. Senão a gente não vai fazer mais nada, vai ficar só em função disso. Toma muito do tempo. Daí você não consegue fazer. Você não consegue dar conta de todo o seu trabalho. E eu, por exemplo, que não tenho funcionário para fazer algumas das outras demandas que preciso, na verdade, não é que não tenho. Tenho funcionário, mas eu não dá para confiar neles. Então, isso aí se torna quase que impossível. Eu ir lá de um por um e ainda ensinar ele da aula? Não. Eu acho que isso aí é demais até. Mas vamos fazer assim, o quê? Vamos tocando conforme a exigência é feita para nós vamos tocando, vamos fazer o que dá. Mas, Luiz, assim, a gente tem que tentar de uma outra maneira. Existem diferentes maneiras. Às vezes o professor é novo, às vezes o professor está quase se aposentando, e essas maneiras a gente tem que demonstrar para eles. Por exemplo, vou só citar assim um exemplozinho. Se o professor está lá falando assim, eles não sabem nem a tabuada. Aí a gente tem que ter algum mecanismo ou alguma ação na escola que faça com que realmente esteja sendo trabalhado isso. Vou te citar um exemplo, tá? Não estou dizendo que você tem que fazer isso.
Então, o aluno monitor, no início, em 2018, 2019, a gente criou isso na escola, o aluno monitor, antes de ter esse aluno monitor já regularizado. E os alunos que eram de 8º e 9º ano, eles vinham para a escola num determinado dia, e o que eles faziam? 2 vezes por semana. Chamavam os aluninhos de um por um do 6º ano, o que eles faziam? Coisinhas simples que o professor, muitas vezes, não tem mais o tempo de fazer isso dentro de sala de aula. Tomava a tabuada desses alunos, tomava um pouquinho de leitura desses alunos de 6º e 7º anos, para tentar fazer eles se desenvolver. Porque o professor hoje não faz mais como era antigamente, sentava do ladinho da carteira do professor e respondia a tabuada para o professor. Isso não se faz mais como era antigamente. Hoje tem outras maneiras de dar aula. Então, alguns mecanismos diferentes, proporcionados pela escola, podem auxiliar e podem fazer com que isso faça diferença. E aí também pedir para esse professor, os alunos não sabem nem a tabuada. Não, então você vai me direcionar aqui, nós temos o aluno monitor, ou temos esse programa para fazer com que ele aprenda a tabuada ou tenta se desenvolver da melhor maneira possível. Isso é bacana, tá? Sempre encontrar uma solução junto com o professor, a equipe pedagógica, para não deixar, entre aspas, aquilo que ele vê como negativo da escola se tornar algo real. Sempre construir algo que seja para melhorar e para fazer ele tirar aquela imagem da escola ou dos próprios alunos. E ele interagindo e refletindo isso, fazendo com que sua mudança seja gradativa, tá? Quem que ergueu a mão antes? A Maria Valéria? Eu ergui, porque assim, ó, depois eu abaixei. Mas uma fala, eu fui fazer um comentário com um professor de arte até, que é bem difícil de trabalhar com ele. E eu falei, olha, professor, você fez um trabalho com relação ao ano passado, você já está merecendo uma nota 4. Quer dizer, o ano passado era 0, né? Pois ele olhou e falou, eu posso piorar, né? Falei, só depende de você. Daí saí, conversei assim, saí da sala, pois você acredita que ele foi atrás de mim e disse que ele iria tomar alguma providência, porque o que eu fiz foi assédio. Você vale-me, nossa. Eu te elogiei, que você melhorou. Professora, não se admire, eu respondi um processo administrativo por causa disso aí. Semelhante. Não ligo. Aí eu falei assim, o que eu fiz foi te elogiar. O ano passado você não fazia nada disso. Agora nós estamos no 1º trimestre e você já está mostrando algum serviço. Então, para mim, isso é muito produtivo. Aí ele saiu, assim, de fino, mais tarde ele voltou pedindo desculpa que ele foi demais arrogante. Mas veja só, então é difícil até de conversar com o professor, né? A maneira E vou falar, assertiva, né? A maneira assertiva, muitas vezes, a forma QPM. Eu não de aguento professor QPM na escola mais. Os PSS tocam, que é uma maravilha, tem domínio de turma, e os QPMs, não sei mais o que fazer, não aguento mais essa turma. E é assim. Então, assim, Obrigada. né, Maria, assim, a gente, muitas vezes, é a forma da gente, da pessoa vai interpretar daquilo que a gente coloca, né? E a gente precisa ter uma forma, nesse sentido, não estou dizendo que você está certo e que você está errado, jamais, tá? A gente precisa tentar fazer o máximo possível de conseguir falar de uma forma bem assertiva, porque a gente sempre acaba ofendendo as pessoas, às vezes, da maneira que a gente coloca. Eu também tenho, às vezes, esse problema de me dirigir às pessoas de uma maneira que tem uma duplicidade na interpretação e acha que a gente está criticando, não. Mas muitas vezes apenas falando a verdade, e a verdade dói, né? Então, tentar falar da melhor maneira e de forma assertiva para que a gente não fica sofrendo certas consequências. Elisângela. Hoje eu estou muito falante. Que bom. Ai, professor, eu acho assim que a observação é bem construtiva. Eu nunca tive problema assim com observação. E eu acho assim, não sei se pelo
pelas pessoas que trabalham, nem com QPM, assim, mas é como o professor falou, assim, muito assertivo. Quando eu vejo, assim, que é uma conversa difícil, eu mudo a forma. Eu acho, assim, que as minhas tutoras sempre me ajudaram muito e indicaram, assim, livros muito Isso. bons para auxiliar, assim. Tanto que eu sempre, assim, nunca tive nenhum professor foi agressivo, nunca nenhum negou eu assisti a aula. E assim, quando eu vejo que é uma conversa difícil, eu já vou meio pedindo para o professor ir se colocando para ele mesmo perceber que a aula não foi legal, né? E ele Isso mesmo aí. chega a falar. Isso Mas não aí. é fácil, os feedback, assim, no Não. início eu tinha muito medo, porque é como diz o Luiz ali, eu não entendo de todas as disciplinas, mas eu sei olhar a aula e dizer assim, nossa, que aula gostosa, porque até eu estou gostando de ficar, Isso. né? A construção junto com o professor, isso é fundamental, né? E quando é preciso elogiar, tem que elogiar. E quando a gente precisa falar o óbvio, tem que ser falado, por mais simples que seja, a gente precisa falar. A gente também não pode poupar elogios quando está sendo feito algo de maravilhoso na escola, porque isso gratifica e engrandece o professor, engrandece a escola e principalmente os alunos que participam da aula. Então, é um Porque até processo a gente coletivo de gosta, né? construção. A gente gosta também, né? Eu voltei a Isso, dar aula, e como eu gosto de ver assim, ser elogiada pelas aulas que eu dou, né? isso aí. Pela forma de eu explicar, porque a gente sabe quando a gente está atingindo ou não está atingindo, né? Exatamente. Então, o objetivo do nosso encontro é preparar e organizar o pré-conselho do primeiro trimestre visando os estudantes, tá? Aprendizagem dos estudantes. Alguém já começou a planejar esse pré-conselho? Então, nós estamos há 3 semanas e pouquinho, né, do encerramento do primeiro trimestre, exatamente 3 semanas e meia. Semana que vem a gente já tem 3 semanas. Então, o ideal de um bom pré-conselho seria naquela semana ali do dia 6 até o dia 9, 10 no máximo. Essa seria uma semana ideal. Ou essa semana ali do dia 29, já que é essa semana próxima agora, de você já ir vendo alguns itens. Então, o que é você planejar esse pré-conselho? Então, juntamente com a tua equipe diretiva, que a gente chama assim, os pedagogos e a direção, colocar a importância desse momento. E o que organizar nesse momento? Você precisa entender que o pré-conselho é algo que você vai levar pronto para o teu conselho de classe. Por exemplo, uma turma. Essa turma ela é indisciplinada, essa turma ela tem pouca aprendizagem, essa turma tem o quê? E esse pré-conselho pode ser feito de várias maneiras, tá? Através de planilhas, através de encontros entre os professores da turma, através de você ter um diálogo lá na hora de atividade com cada um dos professores dessa turma. Então, existem várias maneiras de você elaborar esse pré-conselho. Quer falar, Marisa? É só para dar um testemunho que esses dias eu aproveitei aulas sem professor e que eu estava com a turma e fiz um pré-conselho com uma turma. Inclusive com a minha turma que eu estou tendo mais, até fiquei um tempo a mais semana passada com a André, lá comentando da situação. A turma que eu estou tendo mais problema de questão de disciplina, ou melhor, de indisciplina. Tive 2 professores que abandonaram a turma. Então, assim, fui sentar com eles para ouvir deles o que, na opinião deles, estava tão complicado, por que a situação estava assim. E, assim, eu achei bem importante ouvir o outro lado também, porque até então a gente tinha já, eu, o pedagogo, começado a ouvir os professores. Então, é bem importante, né? De repente, a sugestão aí, porque eu acredito que a aula sem professor, né? Falta de professor é um problema que tem em todas as escolas. De repente, aproveitar esse momento, né? Mas utilizar também para fazer isso. Tudo bem, vai tomar tempo, vai. Mas, no meu caso lá, eu achei muito produtiva essa conversa, porque o ano passado nós fizemos, mas só com os representantes de turma, eu e o pedagogo. Esse ano juntamos essa oportunidade, já que a turma está sem professor mesmo, vamos conversar com todos, uma mesa redonda mesmo, e foi bem bacana. É isso que meu testemunho aí, como eu disse,
a experiência lá. Foi bacana. Então, eu recomendo. Muito bem. Ó, pode colocar isso lá, tá? O desafio que você encontra, que é a disciplina, é a indisciplina, desculpa, nessa determinada turma, tá? Quais possibilidades você encontrou? E aí, lá no teu registro, lá você vai colocar, por exemplo, uma fotinha, você conversando com os alunos, pedindo o que está acontecendo, entendeu? Essa é a construção do portfólio. Esse é um bom exemplo. Esse é um desafio que você encontrou, que essa turma é disciplinada e quais são as possibilidades que você encontrou para solucionar esse problema. Uma conversa com os alunos, entendeu? É assim que a gente vai construindo o nosso portfólio, tá? Ok. Agora, somente para a gente refletir. Luiz, quer fazer a leitura? Só um pouquinho. E se esse trimestre fosse o último, que resultado teria a sua escola? Você teria orgulho ou lamentaria pelo empenho da sua equipe frente aos resultados? É para comentar agora? Não, Não é só, para pensar. só ler. Isso. E aí? Analisem. Como seria se terminasse hoje o ano letivo? Como que estaria a sua escola? Aí volta lá naquele slide lá anterior lá, ó. Esse aqui, ó. Ainda está em tempo de analisar, de refletir e avaliar o nosso trabalho pedagógico. Tá? É o primeiro trimestre? É o primeiro trimestre, sim. Mas nesse primeiro trimestre nós também temos dados e números. E se o nosso ano acabasse hoje, como que nós estaríamos perante a esses resultados? Não vou mentir, eu analisei a minha escola hoje também, para poder pensar um pouquinho, porque isso a gente aprende junto. A gente teria bastante alunos que, até o momento, lógico que alguns professores ainda não fecharam totalmente a nota, nós teríamos bastante alunos reprovados. Então, essa reflexão a gente tem que fazer constantemente. E como que a gente consegue fazer isso analisando de uma forma um pouquinho diferente? Através do pré-conselho, levando para o conselho todas aquelas dificuldades que a gente, de fora da sala de aula, juntamente com todos os professores, consegue diagnosticar. Leia para nós, Márcia. Pré-conselho. Momento de levantamento de dados. É um espaço de diagnóstico do processo de ensino e aprendizagem com docentes e estudantes, que permite analisar e identificar problemas e suas possíveis causas, os quais, após discussão coletiva, permitem a retomada e o redirecionamento do processo de ensino. Então, esse levantamento é como eu comuniquei antes para vocês. Como eu falei antes, a gente pode fazer de várias maneiras, tá? Cada escola tem o seu sistema. Cada escola tem uma maneira de fazer esse pré-conselho. E muitas vezes, dentro da dificuldade, ele é feito individual, através de uma planilha de professor com professor, para a chegada lá, num determinado dia do conselho, para colocar perante toda a turma as dificuldades que todos dessa turma encontram. Mas também a gente precisa analisar, de acordo com os relatos dos nossos professores, se não há necessidade ou se não precisamos conversar com os nossos alunos para também entender este lado, né? Então, existem várias maneiras da gente elaborar e promover esse pré-conselho. E qual que é a principal função? É a retomada e o redirecionamento dos nossos alunos,
da aprendizagem. Então, aqui está a tarefinha. Eu pedi para vocês trazer para hoje, para o nosso encontro. Não sei se todos conseguiram, ou se tem aberto o BI, ou se conseguiram tirar um print. Uma das coisas que é preciso fazer, então, hoje, é escolher uma turma com o menor ou maior problema, ou que a turma que apresenta maior atenção em relação ao que está disposto no BI, tá? Todo mundo conseguiu acessar o BI? Todo mundo consegue acessar o BI? Carla, pode falar. Então, André, eu até já tinha feito essa tarefa na semana passada na tutoria pedagógica com a minha tutora. O que aconteceu? Legal. A gente não sabia desse BI aprendizagem, né? E nós temos uma prática de semana de prova e semana de recuperação logo após a semana de prova. Porém, como os professores avaliam bastante as plataformas, se o aluno fez, se ele leu, o que aconteceu? A gente colocou a AV1, a avaliação 1, até 4 pontos. E lançou uma data para essa avaliação. E os professores, os meus estão 90, quer ver? Deixa eu até olhar aqui. Eu não tenho nem como escolher uma turma, 98,8% dos alunos estão com média abaixo de 4. Tá, mas tudo da bem. escola no geral. Aí, então, quando a tutora veio com esse BI aprendizagem, eu quase caí da cadeira. Daí hoje ela voltou. Eu falei para ela, Franciele, eu me recuso, eu vou faltar no Formadores de hoje, porque eu me recuso a falar que a minha escola está com 98% dos alunos com nota abaixo de 4. Porque sim. a AV1 só tinha até 4. A então, tua escola, ela é somatória, né? Somatória. E tem escolas que ela é de forma aritmética, ou seja, ela tem as avaliações com peso de 0 a 10, 3 avaliações e faz a média. Então, quando ela tem uma avaliação de forma somatória, ou seja, que você faz 3 até 4 avaliações para atingir o somatório de 10, tem uma outra abinha lá que a gente consegue olhar, cara. Eu vou tentar compartilhar depois aqui a tabela para ver se eu consigo mostrar para você ver se aparece algo diferente lá e que fica bacana para a gente entender, porque tem uma forma diferente de você entender quando é somatório, tá? Eu vou tentar depois compartilhar para a gente ver se a gente consegue ter um... Tem mais alguém que é somatório? Ou é média, a maioria é média? A nossa é somatória. A nossa também, André. E a Bia que você falou é a aba mapa, né? Não é isso? Isso, mapa. E também é somatório. A tutora explicou para nós isso aí. Engraçado. Eu acredito que no nosso núcleo aqui a maioria é média. Avaliação com peso de 0 a 10 e daí faz a divisão, né? Por exemplo, tem 3 avaliações de 0 a 10. Por exemplo, ele tirou 10, 10, 10, divide por 3, média 10. Tirou 9, 7 e 8, soma tudo, divide por 3, média 8 no final. A nossa escola é dessa maneira. E para nós, a gente tem um resultado um pouquinho melhor. Mas não tem problema, a gente já vai entender de uma outra maneira. Quem mais queria falar um pouquinho? Tá, mas tudo bem. Então, alguém conseguiu visualizar uma turma realmente através do BI aprendizagem, que essa turma é um motivo de atenção e que é um motivo de grande discussão para o conselho de classe? Fala, Nelson. Eu identifiquei, na verdade, como uma das ações que eu tinha era de fazer uma reunião com os representantes, que eu fiz na semana passada, né? Então, um dos problemas já tinha sido apontado nessa reunião. E aí, na análise dos dados ali, é uma das turmas que aparece com os piores índices, né? Que vem, né, de encontro com aquilo que já tinha sido colocado. Então, inclusive, hoje eu já fui fazer uma ação com essa turma, né, fazer um trabalho de orientação,
né, de motivação também, que a gente já vem fazendo. Então, algumas ações já foram feitas também na semana passada com essa turma e com algumas outras, mas essa em especial é o que preocupa bastante. E aí hoje eu fui lá, gastei um tempo com eles também, dialogando e fazendo uma reflexão com eles, né? Porque é uma turma de primeiro ano, então o primeiro ano, nos primeiros anos é onde a gente tem os maiores índices de reprovação ao longo, dentro do histórico, né? Então, eles geralmente vêm do ensino fundamental com uma percepção mais tranquila, assim, aí quando entra no ensino médio, principalmente agora no novo ensino médio, eles têm uma exigência muito maior e não dão conta, né? Muitos deles levam na mesma onda, na mesma vibe que vai do ensino fundamental, e aí não dá certo. Então, esse trabalho eu já tenho feito, mas ele aparece na minha Ótimo. ali Então, na análise dos dados. assim, uma sugestão, né, Nelson, e para os colegas também, fazer o print dessa turma, colocar lá no portfólio, e daí a causa você pode colocar problemas de aprendizagem ou de determinadas disciplinas ou com determinados alunos, e daí uma reunião com os representantes é o quê? A ação e a possibilidade da melhora da turma, principalmente daquelas que estão com problema. E daí você coloca e registra a ação, você conversando com esses estudantes e coloca lá no portfólio. Bacana. Ó, show. Né? Assim como o Nelson também, é a mesma coisa. A turma que eu Isso aí. analisei também é o primeiro ano. Isso aí. É Então, como vocês estão colocando, vocês estão fazendo as possibilidades. Agora, vocês só precisam escrever lá no portfólio de vocês como que vocês enxergaram isso através do BI aprendizagem, ou, por exemplo, ou dos dados do LRCO, vocês encontraram esses pontos de atenção com essas determinadas turmas. E daí, só registrar e escrever, está feito do nosso encontro de hoje uma pequena ação, que é bem válida e que, com certeza, traz resultados positivos. Então, está claro para você, diretor, a função do BI Aprendizagem Paraná? Então, não sei se todos como a Carla, que viram apenas uma semana, ou se tem já mais semanas essa observação, né, do BI Aprendizagem. E se não está claro, a gente vai ver aqui hoje de que maneira que a gente pode olhar e estudar esse BI. Esse é um dos nossos pontos hoje. Quais as evidências que você pode observar? E o que é possível monitorar com estes dados? Tá? Então, eu posso observar se é com uma determinada disciplina, eu posso observar, desculpe, eu posso observar se é com determinados alunos o problema, faltando notas. Então, são dois momentos, na vertical e na horizontal. Na vertical é quando eu tenho um problema com uma determinada disciplina ou professor. E na horizontal é quando um aluno me apresenta uma determinada quantidade de notas baixas ou sem atribuição de notas e verificar junto com a equipe pedagógica o que está acontecendo com aquele determinado aluno. E na vertical, se temos, por exemplo, uma disciplina com várias notas abaixo da média, o que com esse professor, aí vem a conversa lá que o Luiz comunicou, o que eu posso fazer com esse professor para tentar solucionar o problema que ele está encontrando, tá? Não são somente dados, são informações que a gente tem sobre os nossos estudantes. Por quê? Porque é retirado do LRCO, e é retirado através do BI tudo aquilo que é proporcionado pelo professor como uma forma de registro, tá? Isso são dados que foram registrados, são dados que foram extraídos através do registro dos nossos professores no LRCO. Que é bem interessante, né, professor? A gente acompanha ali desde o início. Desde o nivelamento que a gente já tinha que ter avaliação ali, a gente estipulou data e você vai acompanhando, e ali você consegue ver, tal professor fez, tal não foi, você consegue ir atrás em busca, né? Isso,
Então, aqui nós temos o nosso BI, que é o primeiro exemplo, então, tá? Turma do sexto ano, uma turma do sexto ano, olham as notas. De ciências, nós temos notas que são notas assim, no estádio verde, no amarelo, no vermelho, e assim por diante. Eu vou colocar aqui para vocês, depois vou fazer. Primeiro eu vou passando aqui os slides, depois eu vou tentar mostrar da escola uma turma aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então aqui, qual é a nossa observação? Por exemplo, a nossa observação, ela é de forma horizontal, tá? O que te chama atenção nessa tela? O que está te observando nessa tela, assim, de uma forma com que você consiga destacar? É que ele não fechou o trimestre ainda, né? Aí, Não fechou o trimestre. Sim. Mas aqui a gente tem as notas aqui de ciências, que são notas o quê? São notas em diferentes estágios, ou seja, esse professor proporcionou ou mais de uma avaliação, ou não terminou ainda a avaliação, né? Isso. Ou essas outras disciplinas, né? aqui, que é de forma somatória, como a Carla falou, só fez uma avaliação. É, porque na nossa escola também aconteceu, quando eu fui ver, que o tutor abriu, ele aconteceu assim. Aí tinha professor lá que já tinha dado até a prova, porque a gente divide as avaliações em 3. Nota de prova 50 e outros 50 a gente divide com a nota dos quizzes e mais avaliação diária. É somatória, no caso, né? Só que a gente pediu para eles fechar as notas de trabalho. E daí já tinha professor que tinha dado nota da prova, mas não tinha dado recuperação. Aí tinha lá aluno com 4. E outra coisa que eu vi também, tipo assim, lá no ensino médio, e as disciplinas, elas vêm todas juntas. Daí tinha um que estava tudo em vermelho. Eu falei, mas por que estava tudo em vermelho? Porque daí é disciplina que não tem em alguns itinerários, alguma coisa que não tem no ensino médio, ou que não tem no fundamental, aí ele fica vermelho também. Isso aí eu notei, que daí o professor me cobrou, daí eu fui ver. Falei, mas essa turma aí não tem essa disciplina. Aí também Então, aí confunde um pouquinho a gente. Mas, e outra coisa, se o professor abriu a avaliação, por exemplo, ele fez a avaliação 1 e ele abriu lá no dia que ele fez a avaliação e ele não fez o registro, esta avaliação, todas elas vão aparecer 0, 0, 0, 0, 0 e todas elas vão aparecer no vermelho. É uma forma da gente também conversar com o professor que deve estar em constante edição, não esperar para colocar tudo lá no final do trimestre e somente abrir. Porque daí o teu BI lá da aprendizagem sempre vai estar no vermelho. Apesar da somatória também fazer essa leitura dele ficar no vermelho, tá? Muito bem. Outra circunstância, tá? Todas essas disciplinas que estão ali, então, como é de forma somatória, a gente precisa, então, entender e fazer essa leitura. Mas como a gente já está no final do trimestre, tá? Quantas semanas faltam? 3. Não seria legal ele estar quase já com todas as notas concluídas e adicionadas? Né? Então, é o momento da gente quase fazer um pré-conselho de apenas fazer alguma reflexão e de recuperação de alguns conteúdos para melhoramento desses nossos educandos, e a gente ainda está com notas a serem lançadas. E isso é muito importante e a gente precisa ter esse cuidado com os nossos professores. Conversar com eles para que mensalmente eles estejam atribuindo a nota, para não chegar tudo no final lá e fazer uma atribuição de uma vez só. Tá? Para você ter essa leitura e essa análise constante dos nossos alunos. Então, olha aqui, vamos pensar. Por que apenas o professor de ciências avaliou e lançou as notas dos estudantes? O que houve com as demais? Isso foi feito há 30 dias do encerramento do trimestre. Está correto já ter sido avaliado e lançado quase a totalidade das notas? Como estão os combinados e os comandos da equipe?
Bem rapidinho, Elisângela. Professor, mas eu acho assim, a gente também aqui fechou 50% das notas. O restante a gente tem a prova Paraná, que é uma forma de que eles se comprometam e avaliar realmente, né? Tem os quizzes, então daí a gente faz combinados com a equipe pedagógica para que se lá para o conselho esteja encerrado. Mas o pré-conselho a gente já está fazendo desde semana passada. Então, eu acredito, Elisângela, que a sua tutora pedagógica, ela vai conversar contigo sobre o BI. E daí você tem esses argumentos, os combinados que você fez com a tua equipe para você direcionar para ela, né? Para eles também entenderem o porquê que a circunstância do BI aparece dessa maneira. E é importante eles também conhecer a rotina da escola e falar que no próximo trimestre vai ser dado da mesma maneira e que o BI vai nos apresentar até o final, ou próximo, no final do trimestre, essas circunstâncias para que elas sejam alteradas. Isso é importante sempre você ter em mente como você vai direcionar com a tua tutora para ela também ter esse entendimento. Isso a gente faz com ela sempre, ela é ciente disso, porque a gente, né, repassado tudo e conversado com ela, né? Ela sempre abre essa aba aqui para a gente olhar, né? Muito bem. Então, do mesmo sexto ano, tá? Então, não, acho que é um outro sexto ano. Diretor, esse é um segundo exemplo. O que você destacaria se fosse em sua escola? Algum componente te chama a atenção? Educação física. Por quê? Algum estudante você destacaria? Vocês conseguem observar assim nessa planilha que tem estudantes, ó, por exemplo, tem lá o estudante, o segundo estudante, ó, ele tem não tem nota na primeira, só tem avaliação, na segunda nem tem a aplicação, ó, na terceira 0, em geografia 2 e 1, em história 0, em língua portuguesa não tem avaliação, em língua portuguesa 0, 0, em redação e leitura 3,5, e em português 0. Esse é um aluno que a gente precisa conversar com ele, né? E nas demais disciplinas com os mesmos componentes, a educação física, por exemplo, ela tem praticamente na totalidade já lançado as suas notas, né? De geografia também nós temos notas em diferentes níveis. E é o caso de matemática também. O restante das disciplinas provavelmente não houve um fechamento. E olha lá a língua inglesa. Vamos olhar lá as notas de língua inglesa, né? Então, provavelmente, a avaliação dessa professora foi 2, ela só fez 1 até o momento, e nós temos professores já com praticamente as notas fechadas. Tá? Então, esses dados, esses olhares que a gente precisa ter em relação a um todo. Então, olha lá, nosso estudante em destaque é aquele estudante 2, ó, tá? E é aquele estudante ali, ó. Ele tem notas em algumas disciplinas, ó, inclusive lá em matemática ele tem nota 6, ó. 5 e 7 em geografia, 5 e outras disciplinas 0. Ou é um estudante que em determinados dias ele não frequenta, né? Ou ele não fez as avaliações ou não estava presente. E na forma vertical, então, as aulas já na totalidade praticamente fechadas, notas de educação física. Então, o que é importante saber, tá? Que de forma vertical, a gente precisa observar o professor. Então, todas as vezes que a sua análise for dessa forma, a gente tem que ter o foco no professor. E todas as vezes que for de forma horizontal, o nosso foco, a gente precisa ver com o estudante. Este é seu ponto de atenção.
E é engraçado que lá no segundo e terceiro trimestre ele vai ter a média do primeiro e do segundo trimestre, qual que é a média dele, nesse mesmo BI, tá? E isso é importante a gente analisar para vermos realmente como que é a caminhada, ou se é em determinada disciplina. Então, olha aqui. E numa aba seguinte é possível ter uma visão panorâmica da sua escola por turma, além do mapa, o sistemático, tá? Então, mesmo que você possa melhorar, ou que você melhore o aproveitamento dessa tela, após o fechamento do trimestre é possível acompanhar. Então, olha ali. São notas. Quantos? Total de notas 10. Então, quantos alunos que têm abaixo de 6, 10 notas abaixo de 6. Então, são 10 alunos. Então, ó, 12 alunos com 12 notas abaixo de 6. 8 alunos com 8 notas abaixo de 6. E a gente pode colocar por turma, pode ver por escola total, a gente pode ver de várias maneiras essa tabela aqui, tá? Então, olha aqui. No geral, são 14 avaliações, que está aqui na parte de baixo em verdinha, ó. E dessas, quantos alunos têm todas as notas abaixo de 6, ó? Tá? A gente consegue ver aqui também. São 236 alunos que você tem atribuído essas notas, tá? 9 notas abaixo de 6, ó. 29 alunos, que é do sexto ano. Quantos que você tem, ó? Então, são todos os alunos com todas as notas abaixo de 6. Que é o caso que a Carla explicou lá, muitas vezes nessa tabela. Então, diante dessas análises, como deve começar o nosso pré-conselho? Tá? O que a gente pode fazer neste pré-conselho, diante dessa análise? Bem rapidinho, quem gostaria de falar? Vai ajudar isso para elaborar o pré-conselho? Essa tabela pode nos ajudar lá no dia do conselho de classe? Quem gostaria de comentar? Com certeza, né? A gente já teve o ano passado, a gente já utilizou no pré-conselho, no conselho de classe, né? Que tinha aquela outra abinha no BI. E como que você iria fazer essa leitura para você levar para o pré-conselho ou para o próprio conselho? Analisando juntamente, primeiro ali com os professores, né? E até com os alunos a gente utiliza também, né? Levando em sala de aula e mostrando, né? Muito bem. Quem mais que tem uma visão diferente para fazer o pré-conselho analisando os dados? E quer comentar? Fique à vontade. Marina, quer comentar? Deixa eu abrir o áudio e a câmera, né? Enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando que nós usamos essa tabela. O dia que o tutor chegou, a gente foi lá, fez print de todos, aí fizemos print dos fundamental, fizemos print dos médios, e as pedagogas estão usando no pré-conselho para ver por que o professor, no caso lá tinha uma professora que tinha fechado a nota muito cedo, né? A gente até achou estranho. Né, ela fechou muito cedo, ela falou, não, mas eu aproveitei aquela provinha que eles fizeram lá da reconstrução da aprendizagem, parece que é, né, que é do SAEB, então ela aproveitou a nota. E daí tinha uns que não tinham lançado, a gente também cobrou eles. Pessoal, pelo menos 50% que o núcleo cobrou a gente cobrou eles. Mas foi feito assim com os professores. Tem aluno aí que está com perigo de ficar com nota abaixo da média, então foi feito esse trabalho, está sendo feito esse trabalho ainda, porque
a conselho de classe começou semana passada. Então, os pedagogos estão utilizando esses dados para trabalhar com os professores ali individual, cada um professor numa disciplina que está ali correndo o risco de ficar com muita nota baixa. Porque ano passado, a gente teve uns professores que deixaram muitos alunos abaixo da média. Um pouco era professor que estava começando a dar aula aquele ano. Aí a pedagoga foi lá e pediu um relatório, né, para cada professor fazer um relatório de por que esse aluno não fez recuperação, qual foi porque assim, o aluno faz trabalho, tem a recuperação, né, faz trabalho, tem a recuperação, então qual foi o motivo, se aquele aluno ficou com nota baixa só com aquele professor, ou com os outros atingiu a média. Então, esse trabalho a gente já faz, que os professores ali já sabem. Se muitos alunos ficar com nota baixa, aí o professor tem que fazer um relatório explicando qual foi o tipo de avaliação que ele usou, porque ele não deu recuperação, porque senão os pais vão vir cobrar, né? E os pais cobram. Isso aí, tá? Então, assim, uma análise que a gente pode fazer é de turma por turma. E daí fazer apontamentos neste pré-conselho, juntamente com os professores de determinadas disciplinas, e fazer os levantamentos de quais alunos que ainda estão faltando algumas avaliações ou que não tem para levar nesse pré-conselho para ver e discutir junto com o colegiado qual é a melhor maneira de fazer encaminhamento. Então, não esqueçam, vocês vão encontrar uma turma que é ponto de atenção, vão colocar lá no portfólio de vocês essa turma que é de ponto de atenção, e daí vão escrever quais são os desafios, que pode ser na vertical e na horizontal, tá? E descrever quais são as possibilidades e ações que vocês vão desenvolver lá no portfólio de vocês, tá? Então, praticando, então vocês vão acessar o BI, selecionam uma turma, e além de você selecionar essa turma, vocês vão fazer uma análise dela. E vocês, dentro dessa análise, fazer um print para subir lá no portfólio. Então, essa é a tarefa de casa de vocês, tá? Não esqueçam isso. Vocês vão fazer uma análise do BI, vão escolher uma turma que é uma turma que precisa de atenção e colocar e observar os andamentos e fazer análise e colocar lá no portfólio quais são as ações e as possibilidades que vocês vão encontrar para desenvolver melhor essa turma. Muito bem. Então, junto do print de vocês, tá? Registre. Querem anotar? Anotem. Qual componente curricular é ponto de atenção? Pelo lançamento de notas atrasadas ou antecipada? E pelo desempenho dos estudantes. E outra, quais estudantes são pontos de atenção referente ao desempenho obtido? Isso que vocês vão colocar lá no portfólio de vocês. Beleza? Conseguiu anotar, Luiz? Ah, tá. Sim, anotei aqui, professor. Isso. Então, nesse momento seria o momento de você fazer uma intervenção direta lá no portfólio, tá? Realizar o registro dessa análise do BI referente às temáticas do encontro de hoje. Mas antes disso, eu vou passar para vocês quais são, então, os principais desafios que a própria secretaria colocou e que a gente pode tentar melhorar ainda mais nas nossas escolas com as ações desenvolvidas por esses desafios. Então, principais desafios. Atualização dos lançamentos das avaliações e recuperação por parte dos professores. Esse é um desafio que é encontrado e que foi colocado juntamente lá no nosso encontro. E acompanhar a equipe pedagógica na organização e levantamentos de dados dos empenhos. Esses desafios a gente encontra nas nossas escolas. E o que a secretaria propôs, então, para nós, para solucionar esses desafios? Então, as possibilidades. Marisa, quer ler para nós as possibilidades?
Só um pouquinho, André, deixa eu aumentar aqui. Como eu estou no celular. Possibilidades. Retomar combinados com os professores quanto ao prazo de lançamento de notas no sistema. Compartilhe a tela do BI Aprendizagem Paraná com os lançamentos realizados a partir da impressão, print da tela. Utilize o grupo do WhatsApp da escola. Acompanhar o lançamento das notas no sistema de cada professor. Então, essas são as possibilidades que a secretaria proporcionou para nós na utilização dos lançamentos das avaliações e recuperações por parte dos professores, que é um desafio nosso. Muitas vezes não são lançados no momento certo, na hora certa, e sempre acaba acumulando tudo para o final do trimestre, tá? Outro desafio, acompanhar a equipe pedagógica na organização e levantamentos de dados de desempenho. Possibilidades. Janete, faz a leitura para nós. Definir com a equipe pedagógica os prazos para o levantamento de dados do pré-conselho, analisar junto à equipe pedagógica o BI aprendizagem e definir prioridades, realizar a observação de sala de aula junto aos professores, pontos de atenção quanto ao rendimento dos estudantes. Elaborar um roteiro de acompanhamento da atividade com foco na análise dos dados de aprendizagem confrontados com os das avaliações externas. Isso, tá? Além disso, a gente pode fazer algo mais? Pode. E se a gente pode fazer algo diferente, escreva lá no portfólio de vocês, tá? Não deixem de fazer esse registro. Aqui eu vou colocar para vocês um infográfico, para vocês, eu vou colocar no chat, para vocês conseguir observar de uma forma um pouquinho melhor. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Beleza. Vou colocar lá no chat para vocês. Daí vocês podem olhar com um pouquinho mais de tempo, tá? Que são possibilidades bem simples que auxiliam muito na relação e na organização do pré-conselho de classe. Vamos continuar. Então, agora nós não vamos mais nos separar lá, como nos outros momentos, em grupos. Nós vamos ficar neste grupo mesmo e nós vamos fazer, então, os apontamentos dos desafios. E daí, uma pessoa só faz o registro em um quadrinho só, beleza? Então, a gente vai discutir no colegiado, todos nós aqui, todo mundo junto, com os colegas, quais são as possibilidades encontradas para a gente fazer o registro. Então, como a gente não vai se separar, a gente vai precisar fazer bem rapidinho. Eu vou colocar aqui o link para vocês acessar o desafio e cada um responder qual é o principal desafio que vocês encontram na escola de vocês, clicam lá e acessam, e já vão editando. Então, registre no documento de desafios e possibilidades seu maior desafio dentre os apresentados, que são os dois, aqueles que a gente passou, tá? E depois faremos uma discussão bem rapidinha no grupo, a gente já pode ir conversando, eu vou compartilhar esses desafios e possibilidades, para a gente ir colocando quais são as possibilidades para a gente se dividindo e trocando experiência entre os colegas, tá? Muito bem. Vamos lá, vão acessando através do link, já vão colocando quais são os seus desafios. Janete, você quer redigir, escrevendo as possibilidades dos colegas? Pode ser. Pode ser? Vou diminuir um pouquinho o tamanho agora aqui para a gente ver os quadrinhos. E depois eu vou... Deixa eu aumentar novamente aqui. Aí. Para a gente ir colocando. Então vamos lá.
O Alex acho que hoje Ô, não André, está, né? Oi. só reforça para mim lá, para eu digitar, eu preciso chegar no final e Ctrl Enter, Enter. Beleza. tá? Então vamos lá. O Alex não está hoje. Nelson vai colocando lá. Desafio encontrado. Luiz. Márcia, Marisa. André, para eu registrar em qual quadro? Pode ser no primeiro ali, possibilidades apresentadas pelo grupo 2. Só falta o Nelson. Muito bem. Então, nós temos todos atualização de lançamentos da avaliação e recuperação dos dados por parte dos professores. Então, o que significa que a maioria tem dificuldade de conversar e de fazer com que o professor registre no momento certo. O que nós vamos fazer agora? Quais são as possibilidades? Vamos formar as nossas ideias. Quais possibilidades a gente encontra para que isto ocorra? Vamos fazendo compartilhamento. Podem ir falando, colegas. Professor, eu acho assim, a maior dificuldade não é com todos, é com alguns específicos, eu acho. Então a gente precisa colocar para a gente precisa colocar para que esses professores, de uma forma, eles estejam sempre, né, fazendo a edição e colocando no momento certo as avaliações. Então a gente precisa escrever algo específico para esses professores. Vamos colocar as nossas ideias em ação. Porque às vezes eu penso assim, são professores que fazem, digamos assim, são professores ao mesmo tempo que eu e sempre foram atrasados, né? E fecha a nota lá, meu Deus, quando era livro de chamadas, eles estavam encerrando o livro, o ano letivo, e estava lá terminando a nota do segundo trimestre, né? E que não sei o que fazer para que eles se conscientizem, né, de que tem que estar ali certinho, que avaliou, corrige, coloca. Pode falar, Marina. Então, eu acho que o acompanhamento, só que ali daí entra da equipe, né? Acho que eu vi que uma colocou o acompanhamento da equipe, mas a equipe é a gente também, né? A gente sempre está junto com o pedagogo. Na hora atividade desse professor chamar, porque tem um combinado na escola, tem o prazo, né? Tem o prazo ali para você lançar a nota, as primeiras notas ali de quando é feito o nivelamento, aí tem o prazo da nota do desafio, quando acaba, que agora teve o super desafio semana passada e retrasada, então a nota 50, ela já tem que estar fechada, aí tem o prazo também dele lançar a recuperação e o prazo de lançar a nota, porque esses prazos a gente estipula junto com a secretaria. Então, chamar esse professor individual, porque já tem uns professores que nunca precisam, é igual a colega falou, tem professor, quando era feito o registro, era um problema para a secretaria, eles não lançavam nota e acabava o trimestre, e continua tendo professor ainda que não cumpre o prazo o combinado. Então, como diz, o combinado não sai caro, tem os combinados na escola cobrar quando o professor não está lançando a nota no combinado, no prazo combinado. Vai registrando aí, Janete. Maria. Então, uma situação que aconteceu ano passado foi de professores que não lançavam, e a secretaria sempre pedindo lançamentos constantes, por conta, no caso de transferência de aluno, o aluno vai sem nota, ele não pode. Aí, o que eu comecei a fazer? Chamar o professor, vai lá na secretaria e resolva essa situação com a secretária, dê a sua cara a tapa lá agora, porque o teu trabalho não está contento. A secretária vai ter que responder por você, é injusto. Vai lá e diga para os pais que, por sua conta, eles estão sem nota.
E sabe que para um professor isso ajudou, foi muito, deu resultado sim, sabe? Mas é estressante expor lá o professor de uma responsabilidade dele, afinal de contas, está ganhando para ser professor, né? E faz incompleto o serviço. Mas eu não tenho nenhum problema de chamar o professor e levar lá na secretaria. Isso aí. Ter uma conversa com o próprio professor. Pode falar, Nelson. A gente tem um outro problema, então, além dessa situação, que não é tão presente, assim, acho que a gente já superou um pouco as questões aí do professor não fazer bem essa gestão de tempo, porque muitas vezes o professor demora para aplicar a prova e aí fica sem nota para registro também. Tem, às vezes, uns fatores externos também que implicam, muitas vezes, o professor não conseguir cumprir prazo. A gente tem, esse ano em específico, duas situações que também comprometeram um pouco, que é a falta de professor em uma determinada disciplina. Então, muitas turmas ficaram sem professor por quase 2 meses. Então, não foi feita avaliação, não tem nota para registrar agora que o professor está trabalhando, então vai poder fazer o lançamento. E uma outra situação que é bastante comum, quando os professores pegam um atestado, então cai o suprimento do professor. Cai o suprimento, o professor não consegue registrar, fica um tempo ali, aí volta atestado, o professor é suprido novamente, e aí consegue fazer o lançamento. Então tem essas questões, às vezes elas colocam mostram uma imagem da escola ali, que compromete, mas quando você analisa, ela tem esses fatores aí. Isso é bacana, Nelson. Isso é um desafio que você encontra na sua escola, tá? Você pode acrescentar isso lá no teu portfólio. Que esse é o desafio que muitas vezes, e que ocorre, né? Não sempre, mas que ocorre, que é uma dificuldade que você encontra na tua escola. E daí você pode também, né, é difícil de colocar ações e possibilidades para resolver. Muitas vezes você vai faltar o professor porque cai o suprimento, porque ele está afastado, porque não veio. Então, são vários fatores que podem ser colocados como possibilidade, e que é difícil também, né? São soluções que muitas vezes fogem do nosso alcance e que ocorrem na realidade das nossas escolas. É mais um desafio, não tem problema nenhum, pode ser adicionado lá. Mais alguém, então? A Janete já está editando. A Maria colocou 3 coisinhas lá, Maria, na linha. O que aconteceu? Será? Estou tentando tirar, não consigo. Está conseguindo, Janete? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Colegas, tem mais alguma coisa para vocês acrescentar? André, eu só quero explicar por Pode que falar, eu Marisa. fui na contramão de todo mundo lá, marquei a outra opção, porque assim, ó, eu observo que hoje a gente tem muita ferramenta para fazer essa análise, essa reflexão, para depois traçar estratégias, só que falta tempo. A gente tem que, igual os colegas aí falou, nós estamos em sala atendendo turma que está sem professor, nós estamos correndo contra a demanda sem funcionário, eu estou numa briga lá danada com esses funcionários que, no meu caso, está faltando funcionário terceirizado, contratação que demora muito, enfim, e falta esse tempo tão essencial para pegar, para sentar no meu caso é um pedagogo só, mas quem tem uma equipe, né, equipe pedagógica, analisar esses dados e conseguir trabalhar com eles. Então, assim, realmente é uma coisa assim que nós temos as ferramentas, mas o tempo, a gestão do tempo tá deficiente nesse sentido, para poder utilizar tudo isso em favor da aprendizagem dos alunos. Acompanhar o próprio professor, né, Marisa? Sim, É também. difícil a gente arrumar um tempo, muitas vezes você até pode agendar, mas chega no momento de você sentar e conversar com o professor, tem algo que surge, né, espontaneamente, e que fica difícil nesse sentido. Exatamente. Então, ó, esse tu pode colocar lá junto com a tua telinha, e colocar lá, acompanhar a equipe pedagógica, que é o desafio, um dos desafios, colocar lá, e daí escrever qual
são as possibilidades de você realmente conseguir fazer isso? Por exemplo, colocar em uma agenda ou fazer algo diferente, né? Tirar um momento para isso, daí você vai escrever lá, bem certinho, Marisa. E daí você colocar uma ação que você está desenvolvendo para você tentar solucionar esse teu desafio de acompanhar com a equipe gestora. Colocar que você tem todos os dados, mas o momento de você sentar, o tempo de você sentar e construir isso junto com a tua equipe pedagógica para conseguir ter uma conversa um pouco mais avançada com os professores. Quem ergueu a mão? Eu, professor. Fala, Luiz. Então, esse desafio aí de fazer os professores atualizar, eu até concordo que tem gente aí que é preguiçoso, os caras deixam para lançar no último dia. Agora, uma outra coisa também que tem, atrasado esses lançamentos, que eu até entendo, é que essa semana, pelo menos agora no primeiro trimestre, né? Para nós que teve jogos escolares, agora tem essa abençoada dessa prova Paraná, amanhã e depois, e daí depois ainda tem que aplicar a digital lá online, né? Então, tudo isso aí vai atrasando. Por exemplo, tem turma que só tem aula com o professor naquele dia, fica para outra semana. Então, vai protelando, vai procrastinando, vai enrolando. E não tem como a gente cobrar o professor, ó, tem que dar conta aí, sabe? Então, eu acho que muita coisa aí que é pedido para a gente fazer, né, para colocar no BI lá, aparecer o professor lançar no SO, tem coisa que não dá certo. Não adianta você só querer cobrar de uma coisa que não tem tempo hábil também, sabe? Eu acho que muitas coisas aí deveriam ser relevadas. Os tutores aparecem, que a gente explica, mas eles sabem e a gente tem que estar dando explicação, sabe? Isso que eu acho uma coisa chata. Chata. Você tem que estar se justificando por uma coisa que eles já sabem, né? E ainda a CE também sabe, porque são jogos escolares, né? Então, eu acho que é uma coisa que eles deveriam ou diminuir um pouco dessas coisas, dessas cobranças, né? Por conta disso daí. Porque eu também, eu dar uma mão na roda, isso aí, porque não precisa abrir o RCO lá para ir um professor por um, que no BI tem lá. Mas só que é uma coisa, assim, chata de você estar cobrando professor. Sabe? E eu já entendo, tipo, é um desafio, mas eu já sei onde é que eu vou chegar. Ó. Então, Isso. Conversar com o professor, então eu já sei o ponto que eu vou chegar. Já tem no Isso primeiro aí. trimestre, eu já sei tudo. Então, não adianta eu colocar lá que eu vou um desafio para mim, mas eu já sei. Então... Então você tem que, eu só faço, sabe o que, assim, Luiz? Esse é um problema que você sabe solucionar. Então, isso é bacana, isso é uma coisa importante. Você sabe até que situação que a tua turma, a tua escola se encontra. O que você agora, assim, uma ideia, vamos falar agora da nossa formação e do portfólio. É só você pegar e colocar isso lá e escrever, Luiz. Vai ficar bacana, já está bem, assim, tu consegue já colocar aquilo que você está desenvolvendo, o que você encontrou como desafio, e solucionando o problema ao mesmo tempo e fazendo a tua implementação. Daí só fazer o registro lá nessa tua implementação, de que maneira com que você fez isso. Janete, pode ler, então, o que o nosso grupo colocou hoje como as possibilidades apresentadas para esses dois desafios. Estava terminando de Tu registrar ali. estava editando ainda? Sim, só estou no finalzinho. Tá bom. Mas já terminei. Eu coloquei assim, ó, conforme os colegas falaram, né? A dificuldade apresentada não se refere a todos os professores. Porém, muitos apresentam essa fragilidade em lançar as notas conforme for realizando as avaliações e acabam deixando acumular grande parte dos registros apenas para o final do trimestre. Os professores que deixam de cumprir com os prazos estabelecidos devem ser chamados e orientados quanto à necessidade de cumprir os prazos e estar com os registros em dia. Isso demonstra o compromisso que o professor tem em cumprir com suas responsabilidades enquanto docente. A direção está com uma grande demanda de atribuições, o que muitas vezes tem dificuldade em encontrar tempo para acompanhar todos os professores. É necessário sempre relembrar o professor quanto à importância de manter o LRCO em dia, com todos os registros atualizados, quer seja de frequência, conteúdos e notas. Muito bem. Então, pessoal, nossos desafios e as nossas possibilidades, vocês têm lá à disposição, lá no Classroom.
Se vocês depois querem olhar, querem ver o que foi colocado como desafio, fazer isso na sua implementação do portfólio, melhorar, alterar, verificar algo que pode ser feito na escola de vocês, utilizem, façam isso, tá? Utilizem lá no Classroom, vão lá, portfólio, lá, entram lá no portfólio, abrem a aba lá de desafios e possibilidades, olhem em cada encontro o que foi registrado, o que foi feito, o que foi sugerido, e façam o portfólio de vocês. É para isso que tem esses desafios e possibilidades, para deixar registrado, todo mundo tem acesso, e a gente pode fazer, então, uso desse mesmo. Muito bem. Então, estamos chegando ao final do nosso encontro. Eu vou colocar esses 2 links aqui, tá? Para vocês no chat ali, daí vocês podem copiar e deixar aberto, para vocês também fazer uso. São dois livros, tá? Um está em forma de PDF. Não tem problema, Maria Valéria. Pode deixar do jeito que tá. Se eu conseguir arrumar, daí a gente vai ver o que a gente pode fazer, tá? Mas não se preocupe. E o outro é uma forma de artigo, tá? Mostrando, então, as possibilidades que a gente encontra para fazer um bom conselho de classe. Vocês podem estar fazendo uso, abrem e salvam o link, tá? Abrem e salvam o link para vocês terem esse material disponível para vocês. Vocês já podem baixar, copiar, que está ali no chat. Muito bem. No nosso encerramento de hoje, a Márcia, que sempre faz o nosso encerramento. Márcia. Encerramento. Não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. Então, Paulo Freire. isso. A Márcia sempre vai fazer o nosso encerramento. Tem mais 2, tá, Márcia? Então, a gente está em constante aprendizagem. Ninguém sabe mais do que o outro. As minhas dificuldades são tão grandes ou quanto a de vocês, tá? E com certeza elas se apresentam no dia a dia para todos de uma forma um pouco diferente, ou um pouco, quem sabe, mais complexa, mas a gente consegue, dentro daquilo que a gente propõe como líder de escola, como diretor de escola, sempre levar para o caminho certo e para a direção certa, tá? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, por fazer parte desta jornada, porque a gente sempre está aprendendo e sempre colocando algo que faça com que vocês realmente busquem coisas diferentes na gestão de vocês. Se vocês estão hoje na gestão escolar, é porque vocês foram escolhidos e vocês têm a capacidade de vocês estar gerindo a escola em que vocês estão. Então, o que eu posso dizer a vocês é que façam o melhor dentro das condições que vocês têm. Usem a cabeça para vocês dirigir essa escola com a maior capacidade que Deus lhe deu e também com o coração olhando as pessoas de uma forma humana, que é isso que a gente precisa. O óbvio precisa ser dito, mas a gente também precisa entender o lado emocional de cada um, tá bom? Vamos fazer uma foto bacana e daí a gente faz o encerramento. Beleza? Todo mundo sorrindo. Quer arrumar o cabelo, Carla?
Não? Então É tá o meu bom. fundo, não é o meu cabelo, não. Ah, é o fundo? Ah, então tá. Deixa, ai, que Beleza. o meu computador tá travando, é melhor eu não mexer. Então tá bom. Valeu, vou fazer, beleza? Ótimo. Deixa eu parar a gravação.